Boa noite a todos os nossos paroquianos. Dando continuidade às nossas lives programada para esse mês vocacional, essa quarta live, os nossos homenageados são os leigos e nossa convidada de hoje é a Rosinha, ecônoma da nossa arquidiocese. A Rosinha, ela hoje é a responsável pela administração da arquidiocese e a Rosinha começou desde pequena e foi crescendo e hoje está no topo da administração da arquidiocese. 42 anos de cúria, desses 42 anos de cúria, 36 comigo, né? Então nós temos a história, eu conheço a Rosinha desde muito tempo. E ela hoje também está fazendo, esse ano, 60 anos. 42 anos de cura, 60 anos de idade. E como disse o estudo dos Estados Unidos, que dizem que a idade mais produtiva é dos 60 aos 70. A Rosinha agora começou a idade mais produtiva. Ela dizia no dia do aniversário que pensava de, com os 60, se encostar. E agora ela vai vendo que está com grande pujança, grandes energias, grandes ideias. E isso, qualidade, responsabilidade. Obrigado por nos conceder hoje estar compartilhando conosco as suas experiências nessa live do Dia dos Leigos. Rosinha, quais as suas atribuições diante dos trabalhos da nossa arquidiocese de Fortaleza nesse momento? Primeiro, quero agradecer ao Senhor a oportunidade e também quero saudar todos os nossos, as pessoas que hoje estão nos assistindo, né? Todos os paroquianos da paróquia de Pacatuba e todas as pessoas engajadas dentro da igreja. Então, o que eu posso dizer para o Senhor? O economato é uma missão muito grande que Deus me confiou. Agora é bom que a gente entenda um pouquinho assim, o que é qual é a dimensão do cargo de ecônomo. O ecônomo, ele é um cargo amparado pelo direito canônico, inclusive ele é prescrito no cânone 494, que diz que o ecônomo tem que ser nomeado pelo bispo, depois de ouvido o conselho presbiteral, o conselho de consultores, o conselho econômico e aqui na Arquidiocese de Fortaleza ainda o conselho presbiteral. Então, e diz também, e tem vários artigos no cânone 494, entre eles diz que seja uma pessoa perita em economia, que insigne pela sua probidade. E esse cargo, ele tem uma nomeação por um quinquênio, mas podendo, ao fim do quinquênio, ser renovado por outros 5 anos, por outros assim, se o bispo e o conselho o permitir. E também que durante o cargo do ecônomo, que ele não seja destituído. O ecônomo só pode ser destituído por falta grave, por não atingir o objetivo. Então, é uma caminhada muito árdua. Mas eu sou uma pessoa que eu acredito que Deus teve esse plano para mim desde o dia que eu entrei na Arquidiocese de Fortaleza. Ele me preparou durante 39 anos. Durante 39 anos, depois de 39 anos de funcionário, eu cheguei ao economato. Então, eu passei por todos os setores da cúria, todos. Quando faltava um funcionário que tirava férias, eu substituía naquele setor. Eu passei por muitas coisas aqui. A Arquidiocese ainda no século
2020, assim, ainda muito caminhando, muito lentamente para as coisas, tudo era muito artesanal, tudo era feito manualmente. Só depois de 2009 para cá é que a Cúria começou a ter computadores. Então, assim, foram momentos muito... Eu passei por etapas muito difíceis, mas eu nunca desisti de acreditar que um dia a Arquidiocese Fortaleza ia ser o que ela é hoje. Ainda tem muito caminho para frente, ainda temos muitas pedras a recolher nesse caminho, né? Mas uma coisa é certa, eu tenho todo o apoio que eu necessito, primeiro do senhor arcebispo, dos padres, pelo fato da minha história, eu ter crescido, como o senhor disse, crescido aqui dentro. Então, graças a Deus, eu consegui fazer com que o clero me respeitasse, me acolhesse como leiga. E tem um fato interessante, que na minha nomeação, eu fui indicada nos 3 conselhos. E entre os indicados, tinham padres. Eram 6 pessoas indicadas para o Conselho para o Economato, e eu sequer sabia que eu estava sendo indicada. Quando o Dom José Antônio me chamou e me disse: Rosa, seu nome foi unânime nos conselhos. Eu até me surpreendi, porque eu nem sabia que eu estava sendo indicada. Mas, assim, eu confio que Deus preparou isso para mim. E me preparei também ao longo desse tempo. Hoje eu tenho uma formação acadêmica em gestão financeira e tenho pós-graduação em gestão de igrejas e instituições sociais. Tudo isso eu voltei a estudar, eu fui fazer faculdade com 50 anos de idade. Por quê? Porque eu tinha necessidade de informar. Independente, o senhor sabe muito bem disso, antes de eu ser bom, eu sempre fui muito assim, atenta às coisas, querendo ajudar uma paróquia, querendo ajudar outra. Sempre eu fui muito envolvida na administração da Arquidiocese. Então, o economato para mim é só um cargo, mas as responsabilidades são maiores. Mas eu sempre, durante toda a minha vida, eu pautei já para isso. Para ajudar. Essa é a forma que eu, como leiga, exerço a minha vocação dentro da igreja. Porque eu passei dentro da igreja, eu passei por grupo de jovens, passei por equipe de liturgia, passei por SCC. Então, toda essa caminhada dentro da igreja, eu sempre soube que Deus tinha preparado para mim isso. E eu sou uma pessoa, assim, eu posso dizer para o senhor em confissão, que eu sou uma pessoa apaixonada pela igreja. Apaixonada. Essa é a minha expressão. Assim, toda a minha vida é de gratidão. Porque todo o plano de Deus para mim, que Ele organizou para a minha vida, tudo deu certo. Então, eu só tenho agradecimento. É isso que eu tenho a lhe dizer. Para os nossos telespectadores. Então, nós sabemos também da importância da colaboração dos leigos nas paróquias, seja nas pastorais, na catequese, dízimo, liturgia, e você fez muito bem essa caminhada toda, os ministérios, né, diversas pastorais já existentes. Então, eu queria que você dissesse alguma coisa para os leigos, para incentivo, e o seu testemunho já é um incentivo. Bem, o que eu posso dizer? A primeira coisa que eu posso dizer é que nós leigos, nós somos igreja, nós somos participantes do projeto de Deus como igreja. Às vezes, nós nos apegamos a funções dentro da paróquia, né? Tem tanta oportunidade que a gente pode ajudar, que a gente pode exercer o nosso ministério de lei, mas é importante que a gente entenda um pouco o processo, como é
a importância do trabalho do leigo dentro da igreja. Porque às vezes a gente se prende muito à questão do clero, só é importante o padre, só o padre é que pode salvar a alma, só o padre é que pode tender para a santificação das almas. Então a gente precisa compreender que nós leigos, dentro desse projeto de Deus, ele conta conosco. Porque ele deixa muito claro em várias parábolas, em várias coisas, em vários momentos da Bíblia, que nós deveríamos ser sal, deveríamos ser luz, deveríamos ser fermento. Mas não é aquele sal insosso. Porque, inclusive, eu estudei um pouco sobre isso. Os povos judeus, muito tempo atrás, quando eles iam assar carne, eles faziam fogo, colocavam uma vasilha com sal embaixo e a carne em cima. O sal evaporava e impregnava toda a carne, e assim a carne ficava no ponto de ser assada. Depois que esse sal perdia o sabor, porque depois dele evaporar ele perdia o sabor, esse sal era jogado fora. Então, é nisso que Deus deixa claro pra gente. A gente tem que ser sal, mas é o sal que dê gosto, né? A gente tem que ser luz, mas a luz que não ofusque o outro. A gente tem que ser fermento, mas não é aquele fermento guardado dentro da latinha que a gente bota lá, se um dia não misturar com a massa, ele não vai ter utilidade nenhuma. Então, a gente pode dizer assim, que dentro da igreja, a nossa missão de leigo é tão importante. Cristo precisa da gente, ele precisa que nós saiamos da nossa zona de conforto e que a gente possa sim falar do Evangelho dele, falar do reino dele. E acontece assim, antes do Concílio Vaticano II, os leigos eram muito acomodados dentro da igreja. O padre vinha, celebrava a missa, às vezes, não sei se ainda em latim, né? E celebrava, o leigo chegava ali, assistia a missa, recebia o seu sacramento da Eucaristia, ia para casa como se ele não pertencesse àquele mundo da igreja. Então, no concílio, inclusive, tem vários documentos, acho que são 5 documentos que tem. Todos os documentos do Concílio Vaticano II, ele tem um artigo que fala sobre a importância do leigo. Mas até aí o leigo também não despertou tanto, né? Mas depois do concílio, aí começaram a surgir as pastorais. Aí começaram a surgir as pastorais do ministro da Eucaristia, pastorais várias, né? Do dízimo, aliás, a pastoral do dízimo começou exatamente aí. E assim foram se difundindo, e o leigo foi achando o seu lugar dentro da igreja. Mas muitas vezes a gente fica preso à função. Eu só quero participar do ministério da música se eu for cantor. Mas às vezes eu nem tenho talento para ser cantor. Mas eu quero porque eu acho que essa é a minha... eu só quero participar do ministério da liturgia se eu for fazer a leitura. Então, a gente tem também, como leigo, às vezes essa incapacidade que a gente tem de entender que todo trabalho dentro da paróquia, todo trabalho dentro da vinha, né? Tem, inclusive, dentro depois do concílio, já em 1987, se não me engano, se eu li alguma coisa, o Papa, o Santo João Paulo II, né? Inclusive, fez um documento pós-sinodal exclusivamente para o Cristo Fidelis Light, né? Exatamente. Ali é um manual. Ser Salvador com Cristo Salvador. Pronto. Então, se a gente não consegue compreender a nossa missão, a nossa vocação, é só a gente ler. E tem lá todo um documento da igreja que às vezes a gente está disponível ali, mas não lê, não conhece. Porque ali ele diz claramente qual o nosso papel, como é que nós, leigos, podemos exercer a nossa vocação. E deixa muito claro que a nossa vocação, ela quando fala assim do trabalhador da vinha, ele deixa muito assim, que a gente percebe claramente o que é a vinha.
a vinha é a própria igreja. Então, se nós somos inseridos nessa vinha, desde o nosso batismo, né? Mas se a gente recebeu o sacramento do batismo e a gente ficou acomodadinho ali, pensando que vai se salvar, porque nós somos batizados, ele é do engano, né? Porque o batizado, ele tem que ser enviado a exercer essa vocação. E dentro desse documento, dessa exortação apostólica, né, Cristo Fidelis Leite, né, ele diz assim: você tem que sair daquele, você tem que ser, o leigo tem que ir ao mundo. E o mundo, quando diz, não é que a gente tem que sair da nossa casa, do nosso país para ir ao mundo, não. Eu tenho que fazer o meu papel de leigo, de evangelizar, de falar de Deus, de falar do reino de Deus, no meu trabalho, na minha família, com meus amigos, com a minha turma, né? E muitas vezes a gente pensa que nós só devemos fazer isso quando estamos dentro da igreja como um templo, dentro da paróquia. Muitos de nós, às vezes, estão lá envolvidos nas nossas pastorais, pastorado da família, mas quando nós chegamos nas nossas casas, a nossa família precisava ser, sabe, remexida, porque às vezes nós somos muito bons, somos muito legalzinhos com os outros, com a família do outro, mas dentro de casa nós não temos um bom relacionamento com o marido, com o filho, Então, assim, essa consciência do leigo que a gente tem que ter, primeiro, esse eu acho que é o momento primordial, é a nossa consciência que nós pertencemos à igreja e nós pertencemos ao projeto de Deus. Quando ele diz assim, nessa parábola, que ele diz assim: o que você está fazendo sentado aí, quando há tantas almas para salvar, tanto pecado edificado, o que você está fazendo? Então, eu me pergunto todo dia isso, sabe? O que eu estou fazendo? Então, é nesse sentido, eu acho que a gente, primeiro é isso, se apaixonar pelo reino de Deus, confiar e buscar a nossa santificação. E a santificação a gente busca isso, desde o nosso, aonde quer que nós estejamos, no nosso trabalho, dentro da nossa paróquia, dentro das nossas pastorais. Nisso é que a gente vai, eu conto que um dia Deus vai me acolher. Eu conto que um dia Deus vai me acolher, porque não adianta nada, assim, você ter toda uma vida e você tê-la gastado em vão, né? Não ter aprendido nada. Então é nisso que eu... Se até um pouco d'água fresca, d'água que não fica sem recompensa, também da vida, né? Exatamente. Rosinha, este ano nós estamos vivendo esse contexto diferente, de realidade, de pandemia, né? Como você poderia explanar a sua condição de leiga, esses maiores desafios nesses últimos dias da administração da Cúria Arquidiocesana Metropolitana Fortaleza? Padre Bosco, não foi, assim, dizer, foram momentos fáceis, não foram. Os primeiros meses da pandemia, os primeiros meses do isolamento social, fez com que a gente saísse da nossa, da nossa zoninha de conforto, que a gente buscasse alternativas, que você não sabia o que ia acontecer. Você fazia um plano hoje, amanhã o plano você já tinha que repensar, porque a toda hora saíam medidas provisórias governamentais, você tinha que rever o que você planejou. E a coisa mais importante que aconteceu nesse período é que eu tinha que me sentir muito firme, muito tranquila, para poder tranquilizar os outros. Durante os 3 primeiros meses que nós ficamos em casa, isolados, o que eu tive de fazer de atendimento a padres, a funcionários, a leigos que toda hora nos procuravam, eu tinha que passar uma calma que eu não tinha, certo? Rezei muito, cantei muito louvores, uma forma que eu me acalmava era cantando louvores a Deus. Então, e
por incrível que pareça, Deus me deu uma tranquilidade, uma coisa que eu fiquei assim muito tranquila. Foram desafios, foi desafiador, porque de casa eu tinha que comandar toda a equipe da Cúria. Fizemos todo um planejamento de trabalho em home office, nos redescobrimos, nos reinventamos, fazendo reuniões online. Não sabia mexer, vamos aprender, e fui buscando. Eu sei que foi assim, todos os setores essenciais da Cúria não pararam. Todos os setores, contabilidade, financeira, economato, todos esses, eu deixei o setor de pessoal. O setor de pessoal foi assim primordial, porque tinha toda aquela questão, os funcionários vão ficar em casa recebendo, então o que a gente vai fazer com os funcionários, os padres todos muito aflitos em saber se iam ou não financeiramente ser capazes de arcar com toda aquela estrutura, sem missas, sem coletas, então tivemos que fazer estratégias. Ia acalmando ia incentivando os outros. Vamos fazer missa online, vamos fazer um projeto do Partilha Fraterna, que é uma ferramenta que o próprio sistema que nós usamos hoje nos disponibiliza para receber doações online, inclusive com QR Code. E assim, os padres também, eles se renovaram, né? Hoje, esse instrumento que nós estamos usando hoje aqui é uma ferramenta que veio para ficar. A pandemia pode passar, mas as missas online, eu tenho certeza que os padres vão continuar. O alcance de levar o evangelho às pessoas é mais rápido. Isso nos deixou muito firmes, que a nossa igreja é uma igreja viva, que do jeito que Deus prometeu para nós, Ele prometeu para nós que a igreja dele não iria, podia ter inferno, não iria passar, não iria acabar. Então é isso que a gente percebeu, que a pandemia veio também nos dar uma oportunidade de reciclagem, sabe, da gente olhar para dentro da gente e aprender com a pandemia. Eu acho que todos nós perdemos, todos nós familiares, as pessoas que tiveram seus entes queridos levados por esse vírus tão cruel, mas a palavra de Deus, a forma de evangelizar, ela permanece, ela nos dá coragem, porque eu lembro que eu conversei com a primeira reunião online que a gente fez, nós não sabíamos nem utilizar quanto tempo, mas aquilo ali nos deu uma coragem de continuar, nos deu assim um norte, né, da gente se sentir todos em casa juntos. Eu trabalhava naturalmente como se eu estivesse cumprindo um expediente na Cúria. Eu me amanhecia o dia, eu me trocava, me arrumava para ir trabalhar dentro do meu quarto, porque foi uma demanda. Eu nunca pensei em trabalhar tanto. Eu disse até para o senhor serviço do José Antônio, quando terminar a pandemia eu vou tirar férias, porque foi o tempo do isolamento foi muito, precisou da gente tomadas enérgicas, e era comunicado para lá e comunicado para cá, e uma semana era uma coisa, outra semana era outra, mas eu me mantive firme também. Tudo que nós íamos fazer era com a aval do senhor arcebispo, era sugerido, o José, vamos fazer assim, ele do outro lado também. Então assim, graças a Deus eu posso dizer para o senhor, nossa travessia foi feita. Ainda estamos em pandemia, mas também fizemos todo o planejamento do retorno da Cúria, que nós fizemos agora a primeira avaliação. Tudo correu como planejado. Nós já estamos há 48 dias, 50 dias de retorno, e fizemos todo aquele protocolo para as paróquias, assim, foi um tempo de descobertas também, né? Desafiador, sempre foi, de incertezas, porém de segurança que Deus estava conosco, que Deus não iria nos abandonar o nosso barco no meio
do mar revolto, né? Então, essa é a esperança que eu tenho e me sinto cada dia mais tranquila, Mariposa, que eu posso dizer. Não sei se essa questão que o senhor disse da serenidade dos 60 anos, certo? Assim, que a gente não se dá mais ao direito de errar por coisas, ou então perder o seu tempo por coisas pequenas, certo? Então, assim, a maturidade também nos traz essa tranquilidade interior, né? E a minha fé, ela é assim, inabalável, certo? Ela é inabalável, porque eu sou testemunho da presença de Deus na minha vida desde o meu batismo. A minha família é uma família muito religiosa, meu pai, assim, nós somos no interior, no Tururu, e eu lembro, durante toda a minha infância, eu era anjo na coroação, dia de domingo, meu pai fazia aquela filinha para tomar a bênção do padre, essas coisas todas assim, que eu cresci numa família muito religiosa, então a minha base de fé muito vem do exemplo do meu pai e da minha mãe, que eram pessoas de muita fé. Então, graças a Deus, graças a tudo que a igreja me proporcionou, me dando essa linda oportunidade de servir, sabe, Pai? Se o senhor me conhece, o senhor sabe que tudo que eu faço por amor à igreja, por servir. Eu me lancei, eu nunca esperei, eu juro pro senhor dentro do meu coração, eu nunca almejei economar, eu sempre fiz. Eu sempre fui uma pessoa daqui da diocese. Se tinha uma festa dos padres, eu estava lá no meio, né? Olha, eu lembro bem uma vez que tinha uma reunião com o Aloysio, os bispos, e de última hora a cozinheira não veio. E ficou todo mundo aperreado, porque o Dom Aloysio precisava de uma alimentação diferente. Eu digo, não tem problema, eu vou para a cozinha e faço. Então, essas coisas assim, porque essa é a oportunidade que a gente tem de servir a Deus. Mas a gente tem que servir como leigo e saber que a nossa vocação, ela já é incorporada a nós desde o batismo. Desde o momento que nós recebemos nosso batismo, nós já pertencemos a esse reino de Deus. Mas a gente precisa fermentar isso. A gente precisa se apaixonar por esse reino, compreender que a nossa existência tem um significado muito maior do que uma simples vida material, não, é muito maior do que isso. A missão é maior do que nós. E com certeza, né? Então, essa é o que eu posso dizer para os seus paroquianos, para os nossos irmãos. Uma outra palavra que você já ventilou, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Como você é um exemplo vivo de palavra, de testemunho da igreja, então nós sabemos muito disso. Por isso que você foi convidada para dar esse exemplo. E qual a motivação que você pode passar para os leigos e leigas, não só da nossa paróquia de Pacatuba, mas também em toda a arquidiocese, para a pastoral, para a vida pastoral? A primeira coisa que eu percebo é isso, é que nós precisamos nos conscientizar da nossa condição de leigos. O que é ser leigo dentro da igreja? É isso, nós somos a própria igreja. Nós somos a própria igreja. Quando a gente pensa assim, o que tem muito na Bíblia, fala muito da parábola da videira, aí quando a gente consegue entender assim, o que nós somos nessa videira? Nós somos os ramos dessa videira, que a videira é a própria igreja, e o tronco, quer dizer, que é um tronco e tem uma cabeça que é Cristo. Então, a gente tem inúmeras coisas. Deus nos deu vários talentos. Cada um tem um talento. Então, a gente precisa saber o que é a nossa paróquia. Não é só, a gente precisa entender isso, que nós não precisamos exercer a nossa vocação de leigo só dentro de uma paróquia, só dentro de uma instituição. A gente precisa
fazer com que isso seja em todas as instâncias da nossa vida, na nossa, como eu já falei, na nossa família, no nosso trabalho. Mas como leigo, o nosso trabalho, assim, ser valorizado, é a gente se doar. Pode ter certeza, se você quer se doar e você quer exercer esse trabalho dentro de uma pastoral, sempre vai ter um lugar. Sempre vai ter uma pastoral que vai acolher o seu talento. Ah, não tem talento nenhum, que eu acho impossível a pessoa não ter talento nenhum, porque Deus não vai se descobrir. Às vezes, se você gosta de crianças, eu tenho certeza que tem o catecismo que você pode se engajar, tem as pastorais familiares, tem a pastoral do dia, tem tanta coisa que Deus espera da gente isso. Ele espera, Ele nos sacode para que a gente saia dali e vá fazer o que Ele espera que a gente faça, que é salvar almas, santificar, levar o mundo à santificação. Porque hoje a nossa sociedade hoje está tão confusa, são tantos valores que a gente não consegue mais enxergar na sociedade, mas é exatamente aí que nós precisamos nos manter firmes, sabe? Ter a coragem. Eu acho que isso é o que eu posso definir do Senhor. Eu acho que nós temos que ter coragem de falar do reino de Deus. Muito bem. Rosinha, suas considerações finais de agradecimento. E você, aos 60 anos, não poderia pensar diferente. Começou a idade mais produtiva. Você é esse exemplo de produtividade, de aglutinação das forças vivas da Arquidiocese para dar um novo rosto. A pandemia vai passar, já está passando, vai passar, mas nós temos que continuar nessa igreja. Então, nossos agradecimentos. Muito obrigado por você ter aceitado compartilhar. E é a nossa homenagem da paróquia de Pacatuba pelos 42 anos de Cúria, pelos 60 anos. E agora vamos começar esse novo tempo de maior produtividade. Né? Obrigada, Carlos. Eu é que agradeço a oportunidade da gente poder conversar, da gente poder falar. Quanto mais a gente falar do Evangelho, quanto mais a gente falar de Deus, quanto a gente ter essa oportunidade de nos lançar. Obrigada ao Senhor. E obrigada a todos vocês que nos escutam. Muito obrigada pela oportunidade. O nosso carinho e aqui é o mínimo da nossa paróquia para você. Muito obrigada mesmo, viu? Eu agradeço, eu recebo de muito coração, viu, Carlos? Muito obrigada a todos. E estou aí. Qualquer coisa que eu possa servir, eu aprendi muito no tempo que eu trabalhei diretamente com o Bom Aviso, e hoje também com o José Antônio, na questão de servir. E eu tomei de Dom Aloysio uma frase dele que disse: se a gente não presta para servir, se a gente não serve para servir, nós não servimos para nada. Serve para viver. Isso. Então, muito obrigada de coração. Obrigado. Nossos agradecimentos e um abraço a todos os nossos paroquianos pela presença gratificante e marcante da Rosa Maria, para nós que conhecemos a Rosinha, nossa Rosinha da Cúria. Ela é a flor do jardim da Cúria da Metropolitana de Fortaleza. Um abraço. Muito obrigado. Obrigada.